Não resta dúvida de que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. Olá, eu sou a Andréa Quintão, que bom ter você por aqui. Eu estou fazendo por aqui a leitura e os comentários também do livro Os Segredos da Mente Milionária de T. Harv Eker. Você já leu esse livro? Ou você já ouviu esse livro ou alguma coisa sobre ele? Esse livro é um livro muito bacana, viu? Eu já li, tenho dividido também e compartilhado aqui com vocês que me acompanham aqui no canal. Muito obrigada pela companhia. E resolvi fazer esse vídeo hoje para compartilhar alguns detalhes do Arquivo de Riqueza número 15. Esse livro é um livro interessante por alguns fatos. Depois eu vou fazer uma sequência de vídeos para vocês, a respeito dos exercícios, né? Porque ele não somente tem ali aquele capítulo ou aquela parte do livro falando sobre ou o arquivo de riqueza, ou na parte que fala sobre o dinheiro e eu, né? Que trata sobre as nossas crenças, sobre aquilo que nós pensamos e fomos educados durante toda a nossa vida, a respeito de dinheiro e de como lidar com ele ou de como ganhar o dinheiro. Ele tem também exercícios para que a gente pratique. Então, é muito legal, é muito importante que esses exercícios sejam feitos, né? O conhecimento, ele normalmente ele não é algo parado, né? O conhecimento ele não é para ser somente algo em que você escuta ou que você lê, enfim, ou que você conhece ou que você aprendeu. É muito mais do que isso. É muito relacionado a gente colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, implementar exatamente aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente acredita, né? Porque é assim que a gente vai mudando todos os nossos paradigmas, todas as nossas crenças, aquilo que nós temos ali muitas vezes enraizados no nosso subconsciente a respeito de toda a construção da nossa vida. Eu estou lendo o arquivo, já li, eu acho que o último vídeo que eu fiz aqui foi o Arquivo de Riqueza número 14. E vou fazer também a leitura também do Arquivo de Riqueza número 15. Gostaria de compartilhar com vocês algumas pinceladas dessa parte, que é do Arquivo de Riqueza número 15, que tem o seguinte título: As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. É muito interessante essa colocação aqui, principalmente falando sobre o dinheiro dar duro para você, sobre o dinheiro trabalhar para você. Normalmente as pessoas que não nasceram, não vêm de um berço de grande prosperidade, né, um berço rico, elas não têm, é óbvio, uma educação financeira, né? A gente não recebe uma educação financeira devida para saber o que fazer com o dinheiro, como fazer e como fazer esse dinheiro trabalhar para a gente, como ganhar esse dinheiro. Por isso é tão importante a gente aprender, né? Eu tenho certeza que você que está aqui no canal é uma pessoa que está buscando uma modificação na sua vida, um novo caminho, e vem buscando também esses conteúdos, e eu espero que esses conteúdos também venham te tocar e te ajudar nessa caminhada mesmo, enriquecer aí a sua mentalidade, quebrar crenças. E aí quando ele fala aqui sobre o dinheiro dar duro para elas, o dinheiro trabalhar para elas, logo embaixo ele coloca, olha, as pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Esse livro ele fala muito sobre essa questão do pobre e rico, e ele também pede não desculpas, mas o autor fala sobre não ser de uma forma pejorativa, que ele realmente está falando sobre mentalidade e que é para as pessoas não ficarem doídas com isso, né? Porque muitas vezes a gente fica, né? As pessoas ficam doídas, se sentem ofendidas. O dinheiro é um ponto muito sensível a ser falado, né? Ele incomoda muito, é um assunto que incomoda. E esse assunto precisa ser um assunto corriqueiro, precisa ser algo normalizado, porque se a gente quer crescer, se você quer crescer, quer prosperar, quer ganhar mais dinheiro, enfim, quer colocar o dinheiro para trabalhar para você, você precisa ser amigo do dinheiro, você precisa ter essa liberdade, você precisa se sentir bem em falar de dinheiro. E aí é que entram as quebras das nossas próprias crenças, né? Você vai, no decorrer também desse estudo aqui e também no decorrer dos vídeos que eu vou trazendo e conversando um pouco com você aqui, identificando um pouco das crenças que estão aí escondidas no subconsciente e como elas precisam ser retiradas, né? E substituídas por novas crenças para que você possa alcançar aquilo que você deseja e para que possa abrir esse novo portal, né? Esse novo lugar
de entendimento e de relação com o dinheiro e com a prosperidade, que é uma relação mesmo construída e escolhida, né? Quero fazer isso, quero aprender sobre isso, quero viver melhor, quero construir um novo caminho, quero quebrar a minha mentalidade. Eu tenho uma mentalidade muito rígida acerca disso. Ele tem uma parte aqui que ele fala assim, olha, se você, como a maioria das pessoas, cresceu programado para acreditar que tem que dar duro para ganhar dinheiro, são boas as chances, porém, de que tenha sido criado sem o condicionamento de que tão importante quanto isso é fazer do seu dinheiro dar duro para você, que é exatamente aquilo que eu estava falando, né? Se você foi criado achando que você tem que estar duro para trabalhar, você não tem normalmente uma criação que está te explicando e está falando com você a respeito do seu dinheiro, trabalhar para você e você se poupar, né? Normalmente existe até um orgulho de ser muito trabalhador, de trabalhar o tempo inteiro, né? De, enfim, estar sempre muito ocupado, como se isso fosse uma grande qualidade, na verdade, ou a prosperidade fosse trabalhar muito. E, na verdade, trabalhar demais em excesso não quer dizer que você esteja ganhando o mesmo tanto que você está trabalhando, né? E, normalmente, é o contrário, né? Se trabalha muito e não se recebe o suficiente por todo aquele tempo, porque tempo é dinheiro, né? Trabalho é dinheiro, e às vezes a pessoa está completamente ocupada, não tem tempo para a própria vida e não ganha assim, o suficiente e nem equivalente ao tempo que ela despende, né? Que ela entrega. Então vamos lá. Não resta dúvida de que trabalhar muito é importante, mas somente isso nunca o tornará rico. E é verdade, né? A gente sabe que às vezes você trabalha a vida inteira e, enfim, e não consegue, não construiu, não pensou sobre dinheiro, não conseguiu fazer sua reserva, não tinha uma educação sobre isso. Tem uma parte aqui que, se não me engano, é na parte de número 14, que o autor fala sobre as contas, né? E muitas vezes as pessoas não querem também ter essas contas separadas, não querem construir essa questão de ter uma conta que é relacionada ao trabalho, ter uma conta que é pessoal para os seus próprios gastos mesmo de verdade, se pagar, né? Quem trabalha para si mesmo, se pagar, ter o seu rendimento, aquela parte em que você se mima, sabe? Que você precisa se mimar. E a gente precisa disso para se sentir bem, para ter um pagamento real pelo nosso trabalho, né? Ter um prazer sobre isso. E olha só, vamos lá, vamos continuar aqui. Como eu sei disso, observe o mundo real, existem milhões, não bilhões de pessoas que se matam de trabalhar, suam a camisa durante todo o dia e até a noite. São ricas? Não. A maioria delas vive na pindaíba ou quase lá. Por outro lado, quem você vê flanando pelos clubes de alta classe de todo mundo? Quem passa as tardes jogando golfe ou tênis e velejando? Quem curte os dias fazendo compras e as semanas gozando férias? Os ricos, claro. Portanto, vou ser direto. A ideia de que é necessário trabalhar duro durante toda a vida para ficar rico é besteira. Um antigo ditado propõe R$ 1 de trabalho por R$ 1 de salário. Não há nada de errado com esse provérbio, exceto que ele não diz o que fazer com esse R$ 1 de salário. Olha isso. Saber que destino dar a essa quantia é o que permite passar do trabalho duro para o trabalho inteligente. O autor não diz aqui que a pessoa tem que parar de trabalhar, né? e que o dinheiro vai cair do céu. Não é isso, né? É entender o mecanismo, como lidar com o dinheiro para que o seu trabalho seja inteligente, para que o seu trabalho ele seja minimizado. Outro dia eu estava falando até com uma querida que trabalha comigo, né, pessoalmente aqui na produtora, e eu estava falando para ela sobre isso. Eu estava falando assim, não, minimiza isso aí, né? Minimiza o trabalho, minimiza ao máximo que você puder. Não fica empurrando aí para ter mais coisas. Resolve de uma maneira em que você pode fazer isso
de uma forma em que enxugue o seu gasto, tanto o seu gasto emocional quanto o seu gasto de tempo, o seu gasto físico. Você pode executar a mesma coisa. Como eu posso executar a mesma coisa de uma forma mais inteligente e que diminua todo esse ritmo e a intensidade desse trabalho? Como isso pode ser de uma forma mais inteligente para mim? Então, é importante entender o que fazer com esse real, o que fazer com o meu dinheiro, o que fazer, como ele pode trabalhar melhor para mim. Por que eu estou falando isso pausadamente aqui, mais devagar? Para que você pare mesmo aí do outro lado e para que você pense mesmo, né? Quais são as ideias que eu posso ter sobre a minha vida e que eu posso melhorar e que eu posso... como eu posso lidar melhor com isso, resolver melhor esse meu problema e conseguir mais? Como eu posso fazer com aquilo que eu já tenho, com aquilo que eu já trabalho? Porque existe essa solução. Vamos continuar. Vamos continuar por aqui. Aí diz assim... Trabalho inteligente. Os ricos podem viver os seus dias se divertindo e relaxando porque trabalham de maneira inteligente. Eles compreendem o princípio da alavancagem e o utilizam. Põem não só outras pessoas, como o próprio dinheiro para trabalhar para eles. Então, entende que você pode distribuir aquilo que você faz, você pode dividir as tarefas, você pode deixar de ser uma pessoa muito centralizadora, de que acha que só você que faz tudo perfeito, que você quer fazer tudo. A gente tem muitas saídas e muitas hipóteses, muitas coisas que podem ser realizadas para melhorar, né? E ter um trabalho inteligente, fazer com que a gente ganhe mais, fazer com que a gente tenha mais tempo. E ter tempo também é ter dinheiro, é ter qualidade de vida, é viver melhor, enfim, é pensar melhor, é ter um vazio, um espaço para ter uma vivência que vai mudar o nosso rumo, que vai mudar o nosso caminho. Vou continuar. E diz aqui: a minha experiência diz que, de fato, é necessário trabalhar muito para ganhar dinheiro. Para as pessoas ricas, no entanto, essa é uma situação temporária. No caso de quem tem uma mentalidade pobre, é uma situação permanente. Os ricos entendem que é necessário suar a camisa somente até que seu dinheiro comece a trabalhar duro o bastante para ocupar o seu lugar. Eles acreditam no seguinte: quanto mais o seu dinheiro trabalha, menos eles terão que trabalhar. Eu falei um pouquinho sobre isso agorinha, né? Lembre-se, dinheiro é energia. A maioria das pessoas entra com a energia operária e tira a energia monetária. Nossa, demais isso aqui. Os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho que investem por outras formas de energia, que incluem trabalho de terceiros, sistemas de negócios e capital de investimento. Repito, primeiro a pessoa sua para ganhar dinheiro, depois deixa que ele dê duro para ela. Eu vou parar por aqui e vou voltar a fazer esse vídeo aqui para você. Vou continuar essa leitura aqui com você, assim como eu estou fazendo, e trazendo essa discussão. Vou parar nessa parte mesmo. E vou repetir aqui aquilo que ele está falando. Olha só. Os que alavancam, os que alcançaram a liberdade financeira aprenderam a substituir a energia do trabalho que investem por outras formas de energia, que incluem trabalhos de terceiros, sistemas de negócios, capital de investimento. Primeiro a pessoa sua para ganhar dinheiro, depois deixa que ele dê duro para ela. O legal também dessa parte aqui é sobre pensar na nossa educação financeira. É sobre você aí do outro lado pensar naquilo que você foi ensinado. Muitas vezes a gente se apropria tanto do trabalho, de tudo, né, que a gente não permite a nossa própria evolução. E entender que nós não somos o nosso trabalho, nós não somos isso, não somos. Existe uma energia que flui através do dinheiro, através do trabalho, através de todas as coisas que nós fazemos, mas que a gente pode se desprender, ao ponto de aprender a fazer realmente essa troca,
a viver realmente de uma forma mais livre, entendendo que a gente pode agregar pessoas no nosso caminho, no nosso trabalho, naquilo que nós fazemos, que a gente pode dividir jornada, que a gente pode colocar pessoas na equipe, enfim, que a gente pode repensar de forma inteligente. Entender que a gente sua a camisa, a gente trabalha muito, mas a gente trabalha para construir uma forma de tudo aquilo que a gente recebe realmente começar a prosperar, a vir para nós, a trabalhar pela gente logo ali na frente. É logo ali na frente. O trabalho é grandioso, é maravilhoso, mas o trabalho foi feito para que você viva, né? Ele tem que te trazer esse resultado. Trazer a sua liberdade, trazer aquilo que você realmente quer viver, trazer aquela alegria, né, de ter um tempo com pessoas que você ama, com família, filhos, quem é casado, quem tem filhos, enfim, de você desfrutar daquilo que não tem preço, né, e que dinheiro não compra. Então, a gente precisa desse tempo também. Então, entender que ganhar essa grana aqui, aprender a lidar com o dinheiro, gostar do dinheiro, aprender a fazer de uma forma de ganhar mais dinheiro, aprender a ganhar dinheiro de forma inteligente, aproveitar todas as ferramentas que vierem à nossa mão de uma forma inteligente e não de uma forma que roube todo o nosso tempo, né? Porque o que a gente muitas vezes vê é as pessoas usando todas as coisas e não tendo tempo para absolutamente nada. Então, assim, entender também que a gente precisa construir isso de forma inteligente para que a gente possa viver, para que a gente possa desfrutar, é muito importante. Deixa eu pegar mais um pedacinho aqui. No jogo do dinheiro, muita gente não faz a menor ideia de quanto custa vencer. Qual é a sua meta? Quando você vence o jogo, você está jogando para o gasto? Para ter rendimentos de 30 mil reais por ano? Para ficar milionário ou para se tornar multimilionário? O objetivo do jogo do dinheiro que ensino é nunca ter que trabalhar novamente, a não ser que você deseje fazer isso. E nesse caso, que seja por opção e não por necessidade. Olhar o dinheiro, né, com um olhar de fora, olhar o dinheiro de fora mesmo, ter esse olhar, entender qual é o mecanismo que você tem vivido e como modificar e como começar a transformar esse mecanismo, olhar de fora e pensar como eu posso construir o meu caminho a ponto de poder viver a liberdade que eu desejo. Os Segredos da Mente Milionária. Eu vou parar por aqui a leitura de hoje e te agradecer pela companhia, agradecer pela sua presença aqui. Tem tanta coisa bacana nesse livro para a gente trocar. Vou deixar ele aqui marcadinho e vou continuar essa leitura na semana que vem aqui no canal com você. Muito obrigada pela sua companhia. Se você ainda não se inscreveu aqui, quero convidar você a se inscrever. Quero convidar você a deixar um like. Quero convidar você a deixar um comentário aqui no canal. E eu te vejo na próxima semana por aqui. Super obrigada e até lá. Tchau, tchau.